Olá pessoal, depois de muito tempo aqui sem publicar nenhum vídeo, eu venho aqui para falar de um assunto que interessa para algumas pessoas que seguem o canal. Eu percebo que de vez em quando tem algumas pessoas que comentam num vídeo que eu publiquei sobre a quarta teoria política. Já tem um tempo, né, que eu publiquei esse vídeo que é sobre o Dugin, né? O Dugin escreve esse livro que talvez seja a sua principal obra. E é um livro que causa muita confusão porque simplesmente as pessoas não leem o livro, né? As pessoas vão mais pelas opiniões dos blogs, dos sites, né? Mas tomar contato com a obra é muito difícil, até porque talvez seja pela dificuldade das pessoas adquirirem, né? A editora Ars Regia, ela não é uma editora muito comercial, não é muito conhecida. Você precisa mandar um e-mail para conseguir comprar. Não sei se agora já ficou mais fácil para você conseguir por outros meios, mas enfim. Eu lembro que quando eu fui buscar o livro foi por esse caminho, né? Mandando e-mail, conseguindo. Aí li também um outro autor chamado Savin, que é um outro geopolítico importante da Rússia. Mas enfim, pessoal, eu queria falar desse livro aqui, A Guerra pela Eternidade, que é um livro do Benjamin Teitelbaum, né? Que é um autor que estuda a ideia do tradicionalismo, né? Os expoentes do tradicionalismo na a atualidade. E aí, pessoal, ele vai falar de três figuras principalmente aqui nesse livro. Ele vai falar do Steve Bannon, do Alexander Dugin e do Olavo de Carvalho. Vejam só, né? O Olavo de Carvalho que morreu aí tem um tempo, que foi um autor muito polêmico, e né? Porque as suas obras continuam aí. E ele é apontado como uma espécie de guru do último governo, e também não só do último governo, mas se você pensar aí num segmento da extrema-direita no Brasil. E, pessoal, ele até que tem aqui uma atenção bastante grande nesse livro, né? Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui mais para falar da diferença do Dugin em relação ao Olavo de Carvalho e em relação ao Steve Bannon também, porque eu achei interessante isso, né? Para marcar, porque muitas vezes aqui no Brasil se coloca o Dugin como se fosse uma pessoa, né? Um pensador similar ao Olavo de Carvalho, né? Similar ao Steve Bannon, mas principalmente aqui por causa do Brasil, e similar ao Olavo de Carvalho, até porque os dois publicaram uma obra juntos, né? Então dá a impressão de que os dois são similares, o pensamento é igual, mas não é bastante diferente, porque aqui só para resumir, o Teitelbaum, ele coloca aqui que o Alexander Dugin, ele diverge do Steve Bannon e do Olavo de Carvalho numa questão crucial para o mundo de hoje, que é o papel da China. Porque para o Steve Bannon e o Olavo de Carvalho, a China é o mal a ser combatido. É o país que vem espalhando pelo mundo as ideias liberalizantes. Vejam só, um país comunista, né, que espalha as ideias liberalizantes e está interessado em toda a questão de que essas ideias liberais sejam cada vez mais dominantes, porque isso facilitaria o seu próprio domínio, né? Então, para o Steve Bannon e o Olavo de Carvalho, a China é o país a ser derrotado porque o mundo precisa ser levado para uma questão mais judaico-cristã. Mas, na verdade, para eles, cada país do Ocidente deveria se fechar na sua própria, no seu próprio, vamos dizer assim, na sua própria origem judaico-cristã, e lutar contra essa influência globalizante que seria conduzida pela China hoje em dia. Então, para eles, os Estados Unidos deveriam se fechar ali na sua própria cultura, e os demais países do Ocidente também, cada um com a sua cultura, contra essa influência chinesa que é maior. Então, isso é bastante polêmico, porque imagina você pensar no paradoxo de ser um país comunista, no caso da China, espalhando ideias liberais. Então, é uma coisa que é uma conta que praticamente não fecha, mas é a ideia que esses caras acreditam. E por outro lado, o Dugin não pensa assim, porque o Dugin ele pensa numa valorização de cada cultura nacional contra a globalização. E aí para o Dugin, aí muda porque o principal expoente da globalização no mundo de hoje são os Estados Unidos. E a Europa, principalmente a Europa Ocidental, é um anexo dos Estados Unidos no sentido geopolítico, porque para os Estados Unidos, a Europa, ela é uma espécie de títere. Então, a União Europeia, por exemplo, serve aos Estados Unidos no pensamento do Dugin. Então, o fortalecimento das culturas nacionais, como a Rússia, a China, o próprio Brasil, seria um contra-choque a respeito dessa situação, ou seja, você não ter esse domínio da globalização, do atlanticismo, né, que é uma expressão muito cara a ele. Então, pessoal, é um
um livro que vale a pena para a gente marcar essa diferença. E aqui tem um diálogo deles que é marcante nisso, né? Porque o Steve Bannon começa a expor essa ideia dele, né, de que a China seria o principal alvo a ser batido. E aí, nesse momento, o Dugin fica em silêncio, porque ele não concorda, né? O Dugin não concorda com essa ideia de que a China é o mal a ser batido. O mal a ser batido são os Estados Unidos, na visão do Dugin. Então, isso é para ficar claro. Esse vídeo aqui, ele pode interessar as pessoas que vêm se interessando por essa questão envolvendo o Dugin, porque ajuda também a desmistificar o papel que criam para ele aqui na mídia hegemônica do Brasil, né? De que, por exemplo, ele seria um fascista, de que ele seria um novo expoente do nazismo, por exemplo. Já vi até isso, até comentários do próprio canal já vi esse tipo de coisa. E o que não é verdade, porque na teoria dele, na quarta teoria política, ele busca a neutralização das ideias políticas anteriores, né? A neutralização do nazismo, a neutralização da própria ideia do comunismo e a neutralização principalmente do liberalismo, e tirar dessas ideias, dessas ideologias, aquilo que seria mais interessante para a sua quarta teoria política, que ainda está em projeto de formação, né? É lógico, se você for pensar como é que você consegue neutralizar alguma coisa, neutralizar, por exemplo, vamos pegar lá o nazismo, neutralizar o nazismo, ou o fascismo no caso, e tirar alguma coisa que sirva ali, né? Então, na quarta teoria política, ele vai indicar que é a questão da valorização do próprio povo, né? Então, da própria, daquele próprio caldo, né? Da nação que forma aquele país, né? Que era uma coisa que era muito valorizada por essa vertente, né? É meio complicado, né? Meio polêmico a gente imaginar que há algo a ser retirado de positivo de uma ideologia como a fascista ou nazista. Mas, pois é, mas lá na quarta teoria política, ele propõe esse projeto de neutralização daquilo que é nocivo, e no caso que a gente tem que pensar que nazismo e fascismo, absolutamente quase tudo aí pode ser nocivo, mas há algo ali, um resquício que pode ser extraído. Enfim, ele vai fazer esse procedimento também com o liberalismo e com o marxismo, né, que são as três teorias políticas para eles ali, que são as dominantes durante o século XX, né? E aí vai construindo a sua quarta teoria política, pessoal. Mas eu acho muito interessante esse livro aqui, do Benjamin Teitelbaum, A Guerra pela Eternidade. Sugiro que vocês leiam para ter essa noção, e até porque é um livro que não é muito pesado, assim, no sentido da leitura, porque é numa forma de diálogo, né? O Benjamin vai construindo ali, né, uma série de relações para fazer a sua pesquisa, e vai tendo revelações também que são interessantes, né, e são até bastante chamativas, assim. Por exemplo, ele chega até no ponto aqui de quase descobrir quem é que financia, por exemplo, toda a campanha contra a Venezuela, né? Então é um dado aqui que chama atenção na hora, né? Ele fala, por exemplo, da fascinação que muitos e tradicionalistas, né, que é o objetivo aqui do livro, né, estudar os tradicionalistas, tem pelo Oriente, principalmente pela Índia. Tem até uma editora aqui que ele fala que é a Arctos, né, que começa na Índia e depois se muda para o Ocidente. Então, e ele fala dos tradicionalistas aqui, menciona em alguns momentos o Guénon, né, no caso, René Guénon, o Júlio Evola, e fala sobre como esses autores pensavam a sociedade, sempre num sentido assim de que há em algum momento uma era de ouro, e através de ciclos essa era de ouro ela vai sendo deteriorada, né? Então, quanto mais as classes mais intelectualizadas e religiosas, como a nobreza, os sacerdotes, dominam uma sociedade, mais ela caminha no sentido assim de ter uma perfeição, e quanto mais essa hierarquia vai descendo, no sentido de chegar aos trabalhadores e até mesmo aos escravos, e antes disso chegar aos comerciantes, você tem uma decadência, né? Porque o mundo dominado pela materialidade, pelo dinheiro, pelo comércio, seria a decadência, né? Seria a representação disso. Quanto menos ele se apegar a essa questão e se apegar mais à espiritualidade, à cultura, à religião, a ideais nobres e honrosos, aí seria uma sociedade mais perfeita. Então, e aí ele coloca ali que a era sombria seria aquela chamada de Kali Yuga, né? Então, de certa forma, esse pensamento ele vai permear todos esses tradicionalistas, mas com alterações, né? Vai permear o pensamento do Bannon, do Olavo de Carvalho, do Dugin, mas cada um vai dar sua interpretação ali. E tem revelações interessantes até mesmo sobre o Olavo de Carvalho, né? Que muitas pessoas não conhecem por aí.
Algumas até conhecem no fato dele já ter se convertido ao islamismo, mas ter tido práticas ali, segmento de práticas que não são muito, assim, digeríveis, né, para os mais fanáticos dele, né. Enfim, pessoal, a gente tem esse livro aí para ler, leiam, tá? Guerra pela Eternidade, eu acho que vocês vão gostar muito dessa experiência, ok? E é isso, pessoal. Então a gente fica por aqui, até a próxima e é isso.